Seja bem-vindo ao Housing Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio número 50. E hoje nós temos um tema muito polêmico aqui em relação a investimentos. Então, se você é daqueles que tem interesse em fazer investimentos, preste atenção que esse episódio é para você. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre fundos imobiliários e imóvel na planta, tá? Então é uma coisa muito específica, não é qualquer tipo de imóvel, para a gente entender exatamente quando a gente fala de comprar papel, que é no mundo dos investimentos, você compra o papel, e também quando a gente faz uma compra de imóvel na planta, que a princípio, durante aquele período de obra, também você está comprando o papel. Eu separei em duas fases e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso daqui ele vai trazer toda a diferença do resultado lá na frente. Então são dois momentos. O primeiro momento é o período da obra, e eu separei aqui, já deixei tudo anotadinho aqui para vocês entenderem. É um período de 4 anos de obra para um imóvel de R$ 400.000, tá? Então a gente está falando de R$ 400.000 para 4 anos de obra. E a gente vai fazer uma construção de carteira de patrimônio de fundos imobiliários. Como que vai funcionar essa dinâmica aqui? Em relação ao imóvel, a gente vai seguir um padrão comercial de comprar o imóvel na planta pagando uma porcentagem mínima, tá, de 30% durante esse período, onde você precisa colocar 10% de sinal e esses outros 20% você faz o parcelamento até finalizar ali 4 anos. Então, a dinâmica vai ser o seguinte: a gente vai fazer uma linha do tempo dos primeiros 48 meses, onde você vai fazer um aporte inicial de 40 mil aproximadamente, tá? Então, a gente está falando de 10% do valor do imóvel. E aqui a gente vai começar a construir uma carteira de fundos imobiliários. Aqui eu não quero entrar no teor no sentido de qual tipo de fundo, eu não quero entrar nesse detalhe exatamente porque não é o contexto desse vídeo, tá? É só para vocês entenderem a construção do patrimônio e como a geração de renda ela vai se tornar na hora que entrega e alguns anos depois desse imóvel entregue também. E a gente vai fazer a comparação, o que é que gera mais renda, de que forma você consegue ter dinheiro no bolso mensalmente, seja através dos fundos imobiliários ou do imóvel na planta, com o viés do investimento para ter renda, tá? Então, além desses 40 mil que a gente vai começar a nossa brincadeira aqui, a gente vai fazer um esquema de R$ 1.500 por mês, tá? De aporte mensal. Então, todo mês é como se você estivesse indo lá pagar a sua parcela de entrada para a construtora e para quem está aqui no fundos imobiliários, está aportando, aumentando o patrimônio para cada vez mais aumentar o volume de renda, tá? Então, a gente precisa considerar algumas questões aqui que não tem como deixar de citar. Primeiro, em relação ao imóvel, tá? Nós precisamos considerar, quando você faz esse primeiro aporte de 10 mil, de 40 mil reais ali, que representa 10%, a gente chama de ato ou chama de sinal, depende muito da região. A partir do momento que você tem as parcelas mensais, elas já começam a ser corrigidas, tá? E aqui eu estou considerando uma correção de 6% ao ano. Então, se a gente for fazer uma conta básica do que seria 30%, a gente pagaria R$ 120.000. Porém, como existe essa correção, não vai ser esse valor, vai ser um pouquinho a mais. Então, a gente precisa considerar, esse é o primeiro ponto, tá? Todas as parcelas mensais, elas são corrigidas através de 6% ao ano. Em relação à valorização desse imóvel, tá? A gente está considerando 10% de valorização anual e a gente também está trazendo esse 10% de valorização para a carteira dos fundos imobiliários. Então, independente, você vai sempre continuar pagando 1.500, vai ter uma correção do 1.500 do imóvel, mas a gente vai somar depois todo o aporte durante esses 4 anos de obra, tá? Então, valorização ela vai manter igual, tanto para fundo, tanto para imóvel na planta, 10% ao ano. Agora, o que a gente precisa já considerar? Duas questões. O fundo imobiliário, a partir do primeiro mês, quando você já faz o aporte de 40 mil, no segundo mês você já começa a receber os seus dividendos, que trazendo uma linguagem para o imóvel já seria o seu aluguel, a sua renda passiva. Então, essa é uma diferença, pequena diferença, né, que a gente não pode desconsiderar, que
mês a mês, aqui nos fundos imobiliários você já começa a ter um rendimento, tá? Então, a gente vai considerar inicialmente um rendimento de 0,7% ao mês, tá? Para esses dividendos. Então, é como se a gente estivesse começando o mundo dos investimentos e a gente vai ter uma carteira mais conservadora, tá? Considerando o mesmo padrão de segurança e de risco que é o imóvel. Então, a gente está fazendo aqui 0,7 ao mês. E nós temos o saldo também do imóvel. Se a gente só vai pagar 30%, existe 70% desse imóvel que ele vai precisar ser quitado ou financiado na hora da entrega. Então, a gente também vai considerar uma correção desse saldo, tá? Essa correção ela segue o mesmo padrão das parcelas mensais. Então, a gente está falando aqui de 6% ao ano. Então, vamos lá, vou recapitular. Nós temos duas situações, eu vou fazer uma divisão aqui, como se fosse esse cenário. Então, nós estamos comprando 2 papéis agora. Aqui a gente vai montar uma carteira de fundos imobiliários, aqui eu estou comprando um imóvel na planta. Esse imóvel ele tem o valor de venda de R$ 400 mil e nós iremos trabalhar com 30% durante o período de obra, que são 4 anos. Nós iremos começar com a mesma quantia, tá? 40 mil aqui, 40 mil aqui, e todos os meses, a partir do mês 2 até o mês 48, nós vamos colocar 1.500 aqui no fundos imobiliários e aqui 1.500, e conforme a correção for aumentando essa parcela, a gente vai seguindo gradualmente, tá? Então, eu já tenho aqui o resumo, né, de como vai ficar o valor final desse imóvel, o valor final de patrimônio dessa carteira dos fundos, o quanto esse valor aqui já vai estar pagando depois de 4 anos e o quanto a gente pode considerar valor de aluguel a partir dessa entrega desse imóvel, tá? Então, vamos lá. Em relação aos fundos imobiliários, depois de 4 anos, qual foi o aporte? Quanto é que você tirou do bolso de fato para colocar ali nesses 48 meses? A gente chega num saldo aqui de R$ 112 mil. Então, a gente está falando que em 4 anos, você colocando mês a mês, você chegou a um valor de R$ 112 mil investidos, tá? Dinheiro tirado do bolso. E o quanto isso se tornou em patrimônio de fato? Porque se a gente tem a valorização anual e a gente também tem os rendimentos mensais, quanto é que esse 112 mil virou a partir do 48º mês? A gente tem um total aqui de aproximadamente 146 mil, tá? Então, aqui para ser mais preciso, 145.864. Vamos arredondar 146 mil. Então, você colocou 112 e depois de 4 anos se tornou 146 mil. Quanto que eu comecei ganhando lá no primeiro mês em relação a dividendos, o que seria a nossa renda passiva proporcional ao aluguel nos fundos imobiliários? No mês 1, a gente tinha ali R$ 292 aproximadamente, e no mês 48, depois de 4 anos, com 146 mil de patrimônio, considerando essa rentabilidade de 0,7 ao mês, nós teríamos uma renda passiva de R$ 1.021. Ou seja, eu coloquei 112, estou ganhando 1.021, mais a minha carteira tem R$ 146 mil. Esse é o cenário se tratando dos fundos imobiliários. Agora nós vamos falar sobre o imóvel na planta. O que você acha em relação a aporte? Foi muita diferença? Foi pouca diferença? Em relação a valor de patrimônio, o que você acha que aconteceu nesse período de obra aqui em 4 anos? Aqui, só fazendo um parênteses, a gente não vai considerar, tanto é que eu já falei que a valorização é de 10% ao ano para o imóvel e também para os fundos, a gente não vai considerar nenhuma região assim totalmente estratégica no sentido de ter uma valorização muito acima da média ou algo que é uma região, por exemplo, de litoral, enfim, nada disso. A gente está fazendo uma comparação, como eu também trouxe para os fundos imobiliários, algo conservador, tá? Porque considerando isso, essa rentabilidade de 0,7 ao mês dos fundos, ela também poderia ser maior. Então eu tentei equilibrar tanto no sentido da valorização
desse imóvel, assim como da rentabilidade dos fundos, tá? Para ser uma coisa, entre aspas, mais justa. Então, a gente está falando de uma valorização de 10% ao mês, mas aqui é que está o pulo do gato e é onde a gente vai ter assim um impacto muito maior em relação ao período de obras, que é o quê? Nos fundos imobiliários, a valorização que você tem é sobre aquilo que você coloca de dinheiro, ou seja, você ganha a partir do que você tem. Já no imóvel na planta, a valorização ela é a partir do valor do imóvel, ou seja, de quanto vale aquele imóvel na hora da compra. Por mais que inicialmente eu tenha que pagar só 30%, a valorização ela é em cima do valor de 100%. Então aqui nós estamos considerando já no mês 2 uma valorização sobre R$ 400.000, que é o valor do imóvel, que eu quis trazer a proporção do primeiro aporte ali de 10%. Então, a gente, falando em aporte, tá? Como eu disse para vocês, se a gente fosse considerar só os 30%, seria 120 mil, mas nós temos que considerar a correção de 6% ao ano, que seria o proporcional ao INCC, para quem entende desse mercado, para quem já está aí com parcelas ou para quem já é corretor, entende essa correção. A gente trabalha com INCC na grande maioria dos empreendimentos aqui em Campo Grande, mas existe também os CUBs, né? CUB Santa Catarina, CUB do Paraná, CUB do MS, enfim. E ali a gente tem um pouco menos até de correção referente ao INCC, mas aqui eu estou considerando 6%. Então, ao invés de pagar 120 mil, nós iremos, depois de 4 anos, pagar aproximadamente 130 mil. Aqui, para ser mais preciso também, 129.873, ou seja, quase 10 mil aí de correção num período de 4 anos, e isso é muito pouco. Tá? Então, esse é um ponto que vale a gente destacar, porque tem muita gente que já passou por alguma situação relacionada a imóvel na planta com índice de correção. Ou, por exemplo, teve gente que lá 10, 15, 20 anos atrás, ou algum período mais recente, acabou comprando, por exemplo, um loteamento, ou até mesmo algum tipo de imóvel na planta, ou casa na planta, enfim. E ali, naquele período de parcelamento, teve uma correção atrelada ao IGPM. E a gente sabe que o nosso histórico recente do IGPM ele foi bem complicado nesse sentido. Então, de repente você tinha uma parcela de R$ 800, de repente dava um salto ali, a tua parcela ia para 2.000, 3.000. E quem passou por isso sabe que é uma dor, é complicado, tem gente que acaba perdendo dinheiro, perdendo o imóvel, perdendo patrimônio, enfim. E a experiência não é muito positiva. Então aqui é uma correção bem tranquila. Tudo que vocês forem investir, isso já fica de dica, tá? Para quem está pensando em começar nos investimentos através dos imóveis na planta, que é uma das formas mais seguras, mais tranquilas no sentido de gestão até. Assim como os fundos imobiliários ali, você tem uma gestão profissional de quem é responsável pelo fundo. Quando você compra o imóvel na planta, é uma construtora quem está fazendo, não é você que está pegando seu dinheiro e indo construir uma casa para ter uma valorização muito grande e ter uma lucratividade alta, não é sobre isso, então você não lida diretamente com a obra. Essa é uma das partes mais vantajosas que eu trago em relação ao imóvel na planta. Então você pode ficar tranquilo que você vai ter uma correção controlada, que a gente sabe que, infelizmente, hoje o nosso cenário econômico, no que se trata a inflação, a juros, ele está um pouco complicado realmente, mas essa correção de 6% ao ano, ela já teve 4, 4,5, 5, deu uma aumentadinha sim o INCC, mas a tendência é que fique mais estável ali na casa dos 5%. Então é tranquilo. Voltando aqui em relação ao valor do imóvel. Quando a gente tem a valorização sobre o valor do imóvel, quer dizer que eu saio de 400 mil e eu passo, depois de 4 anos, com essa valorização de 10% ao ano. Então, a gente está falando de uma valorização total de 40% para R$ 585.000. E aqui está o pulo, porque a minha valorização de 40% ela já é maior do que aquilo que eu me coloquei à disposição para pagar durante 4 anos, que seria 30%.
esse é um olhar que, para quem está pensando em patrimônio ou renda, precisa se atentar. Porque o que, que isso quer dizer? Quer dizer que só de valorização do imóvel eu já teria recuperado aquele meu valor aplicado durante 4 anos, aquele meu valor investido na obra, nesse imóvel, durante 4 anos. Com margem, né? Porque se a gente investe 30 e valoriza 40, a gente ainda tem um lucro ali de 10% nesse sentido. Esse é um tema para Esse é um assunto para um outro vídeo. Aqui a gente só vai se atentar em relação ao aporte, ao valor do imóvel, e a gente não pode desconsiderar o saldo também, tá? Porque assim como as parcelas corrigem, o imóvel valoriza, o saldo, o valor ali que você precisaria ou quitar com a construtora, ou financiar, ou de repente usar uma carta de crédito, ele também corrige. E a gente também considera os 6% ao ano, tá? Então, o que antes era o proporcional a 70%, representava 280 mil, ao final de 4 anos, ele passa a representar 353.500. Tem gente que vai falar assim, nossa, é uma correção muito alta, ali está dando quase 70 mil. Só que se a gente considerar o valor da valorização, os 40%, a gente está falando de quantos mil? Então a gente também teria margem. É por isso que nesse aspecto aqui do quanto foi aplicado, quanto valorizou, quanto foi corrigido, ele é um tema para um outro vídeo para a gente só tratar sobre isso e a gente entender de fato qual é a lucratividade desse imóvel, tá? Mas o que eu posso dizer aqui para vocês é que eu vou fazer uma conta básica aqui rápida. Se eu tenho um salto aqui de 73 mil reais de correção, se eu tinha um imóvel de 400 mil e eu acrescento 40%, eu estou falando de 160 mil reais. Então, é um valor considerável. A gente não pode desconsiderar isso daí, tá? Então, voltando aqui para a gente recapitular, 4 anos de obra de um imóvel na planta de 400 mil reais, onde você precisa pagar 30% durante o período de obra, sendo 10% de sinal, com uma correção nas parcelas e no saldo de 6% ao ano, uma valorização de 10% ao ano do imóvel, a gente chega a um total de. Então, vamos fazer agora o paralelo em relação ao aporte. Durante 4 anos, no imóvel, você vai aportar 130 mil. E durante 4 anos, nos fundos imobiliários, você vai aportar 112 mil. Então, quer dizer que no imóvel, você teria que aportar 18 mil a mais num período de 4 anos. Legal. Então, agora, em relação a patrimônio. Aqui a gente está falando que nos fundos imobiliários a gente tem 146 mil. A gente tem 146 mil. E já no imóvel, a gente tem 585 mil. Porque a valorização ela é feita sobre o valor do imóvel inicial e não sobre aquilo que você paga. Sobre os 130, a valorização ela é sobre os 400. Então, por isso que nesse caso, a diferença ela acaba se tornando muito grande por conta dessa grande diferença entre valorizar o valor do imóvel, tá? Só nesse ponto, aqui a gente já poderia dizer assim, investir em imóvel na planta é melhor. Investir em fundos imobiliários é lento, a construção de patrimônio, eu preciso colocar mais dinheiro para ter mais patrimônio, para começar a ter uma renda maior, enfim. Aqui eu não quero, como que eu posso dizer, eu não quero determinar ou sacramentar o que é melhor ou o que não é melhor. Vai muito de perfil, como eu já trouxe em outros vídeos. Agora eu quero fazer um exercício em relação a alguns anos depois de entregue. Porque é aqui onde o jogo muda e é onde você vai ter o entendimento do que faz sentido para você. Se é fazer uma construção de patrimônio através de fundos imobiliários e ter renda mensal, ou construir patrimônio através de imóvel na planta e a partir do momento que entrega, como é que você faz com esse imóvel? O que é que você faz? De que forma deve ser feito para que você tenha a maior rentabilidade ou a maior lucratividade no sentido de até uma possível revenda. Então aqui eu separei, vou tomar uma água aqui para a gente seguir,
um período de 6 anos pós-obra, tá? Então, nós estamos falando de mais 72 meses. E agora a gente precisa acrescentar alguns valores, algumas informações aqui no que seriam as nossas colunas, tá? Antes a gente tinha aporte, patrimônio e dividendos para fundos imobiliários e a gente tinha aporte, valor do imóvel e saldo do imóvel na planta. Agora nós precisamos considerar alguns fatores. Nós não iremos mais colocar nenhum real, tá? Então, se o imóvel já está entregue, agora a gente vai optar nesse formato aqui para um financiamento. Ou seja, eu não vou tirar dinheiro do bolso, eu não vou quitar, eu não vou pegar ali mais 353 mil e colocar nesse saldo que foi corrigido. Eu vou financiar. E já nos fundos imobiliários, eu também não vou colocar mais nenhum real. Aqui tem um ponto que a gente precisa se atentar, e isso serve de dica, independente do tipo de imóvel que você vá fazer aquisição, que é sobre crédito, tá? Sobre acesso ao crédito, ou seja, pegar o dinheiro do banco, pegar emprestado esse dinheiro do banco. E aqui a gente está levando em consideração a um formato mais tradicional, no sentido onde você paga uma parte e financia a outra. Tá? Eu sei que existem algumas construtoras em determinadas regiões que fazem o financiamento todo com ela. Não é o caso aqui para a gente fazer esse paralelo. Tá? Então, vamos considerar aqui em relação aos fundos imobiliários mais 6 anos. Eu vou startar aqui com 147 mil de patrimônio e a partir de agora a gente passa a ter um dividendo maior. Olha só o que é que eu fiz aqui. Em relação à valorização, nós vamos manter 10% ao ano, tá? Para os fundos imobiliários. E o que antes era 0,7 de rentabilidade, nós vamos aumentar para 0,9 ao mês esse dividendos, pensando numa estratégia onde durante aqueles 4 anos eu fui começando, tal, depois de 3 anos ali para 4, eu já fui tendo entendimento, eu já fui acompanhando mais de perto, eu já fui tendo um pouco mais de noção, eu fui fazendo outras escolhas, eu fui otimizando a minha carteira e eu aumentei a minha rentabilidade para 0,9% ao mês, que é uma rentabilidade muito possível. É uma rentabilidade segura de ser feita. Eu não considero ainda uma carteira agressiva nesse sentido, tá? Um perfil de investidor agressivo, não. É muito acessível, dá para ser feito tranquilamente, tá? Então a gente teve essa otimização em relação à rentabilidade. Então a gente tinha 0,7 ao mês, a gente passou a ter 0,9. A valorização se manteve a mesma e a gente não faz mais aportes. Então, no primeiro mês, depois de entregue o imóvel, ou seja, depois de 4 anos, a nossa carteira, que era ali 146 mil, ela já inicia em 147,28, né? Já teve ali o acréscimo por conta de valorização e dos dividendos também. No primeiro mês, a gente teria uma renda passiva de 1.323, ou seja, entre aspas, entreguei o imóvel. Depois de 4 anos, eu peguei a minha carteira dos fundos imobiliários, quanto é que vai me pagar, já com essa correção, com esse ajuste, com esse aumento aqui na rentabilidade de 0,9. Me renderia 1.323, ou seja, 147 mil, o meu patrimônio, me rendendo R$ 1.323. Depois de 6 anos, lá no mês 72, quanto é que eu teria de patrimônio e quanto é que eu teria de dinheiro no bolso mensalmente? Depois de 72 meses, depois de 6 anos, nós teríamos um montante, um patrimônio acumulado aqui de 258.400 aproximadamente, tá? 258.400 depois de 10 anos de carteira. Lembra que nos primeiros 4 anos você colocou 40 mil e durante 4 anos foi ali 1.500, 1.500, 1.500, até finalizar 48 meses. E depois de mais 72 meses, ou seja, um período de 10 anos de construção de carteira inicial ali forte, de aporte mensal mesmo, de atividade
consistente durante 4 anos e mais 6 anos ele só rendendo ali naquele efeito bola de neve que muita gente fala e conhece. 260 mil, eu vou arredondar aqui aproximadamente para ficar uma conta mais exata. 260 mil para uma rentabilidade ali de R$ 2.300. Tem gente que pode considerar isso pouco, tem gente que pode considerar isso muito. Não cabe a mim dizer se isso é pouco ou é muito. Cabe a você aí ter o entendimento de que durante 4 anos você teve que colocar 112 mil e depois de mais 6 anos isso está te rendendo R$ 2.300 com um patrimônio de 260 mil ali aplicados, tá? Agora, vindo para o imóvel na planta, a gente acabou de pegar esse imóvel, a gente precisa arcar com esse saldo que foi corrigido e que agora ele representa 353 mil. Nós vamos lá ao banco, independente do banco que seja, nós vamos tomar um crédito. E aqui eu faço um exercício da seguinte maneira. Nós estamos considerando um financiamento, tá, de 35 anos, 420 meses, que é o padrão atualmente, com uma taxa de juros de 10% ao ano, tá? Mas, Leandro, hoje você está colocando uma taxa menor do que é aplicada, é utilizada no mercado. A gente está falando hoje de taxas de 11, 12, 13, quase 14%. Sim, porque o saldo ele é de 353, ele não é um saldo tão alto, vamos considerar assim, nesse sentido. E a gente está fazendo uma projeção para daqui 4 anos. Então pode ser que as coisas estejam mais controladas. E como eu já fiz esse exercício de ser algo mais conservador, eu também não quero colocar a taxa de juros num cenário caótico de crise, de extremo impacto negativo na economia. Então eu quero deixar ali 10%, eu poderia trabalhar com 7, com 8, com 9, sim, mas como eu disse, eu quero tentar trazer esse equilíbrio para ficar algo mais plausível para o nosso exemplo aqui. Então a gente toma um crédito de 35 anos com uma taxa de 10%, uma taxa de juros de 10% ao ano, tá? Onde agora a gente acrescenta mais uma coluna aqui nessa nossa linha do tempo. E nós temos então o valor do imóvel, nós temos agora o valor do aluguel e nós temos a parcela do financiamento. Por que é que a gente tem essas duas colunas novas agora, o aluguel e a parcela do financiamento? Porque esse é o jogo de quem tem o imóvel, onde você faz uma alavancagem patrimonial, ou seja, eu só investi 130 mil, agora eu tenho um imóvel de quase 600 mil e a partir desse momento eu não coloco mais nenhum real, é o meu inquilino quem paga e eu faço patrimônio. A gente precisa se atentar que existe um período onde você faz o patrimônio e existe um período onde você passará a ter renda, tá? Então, só recapitulando. Nesse período de 4 anos do imóvel na planta, você está fazendo patrimônio. Aqui a gente está fazendo uma projeção de mais 6 anos. Se em 6 anos o meu inquilino está pagando a parcela do meu financiamento, eu ainda, dependendo, e eu vou trazer aqui o mês a mês para vocês entenderem, dependendo eu ainda não tenho renda, tá? Eu só tenho patrimônio. Então, essa é a grande diferença nesse momento, tá? Entre os fundos imobiliários que, independente da quantia, independente do quanto você tem ali acumulado de patrimônio, ele já está rendendo todos os meses. É uma renda mensal, passiva, onde o seu dinheiro trabalha para você. Aqui no Imóvel na Planta, a gente tem, então, o valor do imóvel, o valor do aluguel e o valor da parcela de financiamento. Então, para a gente entender um pouco mais dessas colunas, eu considerei o valor de aluguel de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, tá? Essa é a rentabilidade desse imóvel. Então, o nosso imóvel que estava num patrimônio ali, um valor acumulado em 4 anos de obra, onde eu compro por 400 mil e pego ele por 585, ele vai me render no mês 1, depois de entregue, né? Aqui considerando que a gente já mobiliou e tarará, ou se a gente não considerar a mobília, porque daí é um recurso a mais, a gente pode fazer sem a mobília e o cliente ali vai fazer
conforme ele deseja, né, naquele período que ele estiver ali em contrato. Por isso que eu fiz essa redução de 0,5. Porque, assim como eu disse, em questão de valorização, que tem regiões que valorizam mais do que 10% durante o período de obra, mais do que 10% ao ano durante o período de obra, aqui eu trouxe uma rentabilidade bem baixa, que é o padrão do mercado, na verdade, mas é baixa se a gente for considerar 0,5. Só de considerar o 0,5 do imóvel para o 0,9 do que está aplicado em fundos, as pessoas vão dizer é melhor ter dinheiro em fundos imobiliários. Mas aqui tem essa questão de eu não colocar uma rentabilidade de aluguel superior ou fora da realidade para poder falar que nesse caso aqui é melhor o imóvel. Tá? Então é mais para vocês entenderem esse ponto. E a valorização do imóvel também eu dei uma reduzida nela, justamente porque quando eu considero um período de obra e eu considero o imóvel entregue, sempre a valorização do período obra ela é maior do que o imóvel entregue. Então não teria como eu colocar 10% no período de obra ao ano e aqui eu manter 10% ao ano também. Ou aqui eu colocar 11, 12, 13. Não existe essa possibilidade. Então eu considero 10% de valorização, 10% ao ano de valorização durante a obra, e aqui eu estou considerando 5% de valorização ao ano já entregue, tá? Então, são cenários completamente diferentes agora. Recapitulando, eu tenho um imóvel de 585 mil que vai valorizar 5% ao ano. Eu tenho um valor de aluguel de 0,5% ao mês referente ao valor do imóvel e eu tenho uma parcela de financiamento num prazo de 35 anos com uma taxa de juros de 10% ao ano. Então vamos falar em números, quanto é que isso representa. Valor de imóvel, 585.640, já é o meu mês 1 da obra entregue, com um aluguel de R$ 2.900, aproximadamente 0,5 ao mês, tá? E a minha parcela de financiamento correspondente ao meu saldo corrigido depois de 4 anos, com 10% de taxa de juros ao ano, num prazo de 35 anos, seria aproximadamente 2.922. Ou seja, esse é um caso onde, já no primeiro mês, a parcela do aluguel paga ou pagaria a parcela do financiamento. Todos os imóveis na planta são assim? Não. Existem imóveis que, nesse primeiro momento, você precisa tirar dinheiro do bolso? Sim, tem. Assim como existem imóveis que você já tem uma margem de lucro, já sobra dinheiro no primeiro mês? Sim, também. Então, voltando naquele contexto onde eu trago algo mais equilibrado, foi o que bateu aqui proporcionalmente, tá? E depois de 6 anos sendo valorizado ali 5% ao ano, tendo esse aluguel corrigido anualmente, tá? Aqui é um ponto muito importante que a gente não pode desconsiderar, que o aluguel ele é corrigido anualmente, sim. Então, a gente vai considerar os mesmos 0,5 ao mês sobre o valor do imóvel. Então, o imóvel valoriza, o aluguel corrige e aqui a gente vai tendo um acréscimo. E a parcela do financiamento aqui, considerando na price, onde a gente não vai ter uma alteração de valor de parcela, a gente vai manter aí, então, nos próximos 6 anos, o mesmo valor de parcela, que é o 2.922. Em valor de imóvel, depois de 6 anos, valorizando 6% ao ano, quanto é que eu tenho agora de patrimônio? Quanto está valendo esse meu imóvel? 747.400. Eu vou arredondar aqui para 747 mil, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. E meu aluguel? Hoje, depois de 6 anos, considerando 0,5, a gente está falando de R$ 3.700. Agora a gente vai fazer um outro comparativo depois de 6 anos. Então, vou recapitular tudo aqui. Eu começo, depois de 4 anos, colocando dinheiro ali mensalmente nos fundos imobiliários com 147 mil de patrimônio e vou até 258. Eu tenho um dividendo ali de 1.300 inicialmente, depois de 4 anos, e conforme os 6 anos se passaram, ou
passariam, né? Agora eu passo a ter 2.325 de renda passiva, ou seja, 258 rendendo 2.325. Eu tinha 147 rendendo 1.300, fui para 258 mil rendendo 2.300. E no imóvel, eu saio de 585 mil quando ele entrega e depois de 6 anos eu vou para 747. Eu tinha um aluguel de 2.900 e eu passo a ter um aluguel de 3.700 depois de 6 anos, mantendo a minha parcela de financiamento nesses 6 anos em 2.922. Aqui, se a gente for considerar depois de 6 anos, se eu tenho 3.700 menos, eu vou fazer a conta exata aqui, 2.922,81, estaria sobrando R$ 777. Já depois de 6 anos entregue, já estaria sobrando R$ 778. Então, esse é o cenário. A gente sai de lá no mês 1, onde você tomou a decisão, eu vou fazer um investimento. A gente caminhou durante 4 anos num período de obra proporcional ao imóvel na planta e depois mais 6 anos para a gente fazer um recorte de 10 anos. Ou seja, depois de 10 anos, quanto é que isso me gerou de patrimônio, quanto é que isso me gera de renda. E a gente não pode deixar de citar que todo investimento ele precisa ser pensado, na sua grande maioria, tá? Para o médio e longo prazo, então não tem como a gente considerar algo para 2, 3 anos. Não seria esse perfil de investimento, tá? Imóvel na planta ou fundos imobiliários, a gente teria que falar de outros investimentos. Mas nesses dois camaradas aqui, para você ter renda mensal, construir patrimônio, para você ter renda mensal, construir patrimônio, qual seria o cenário que para você faria sentido? Começar com 40 mil no primeiro mês, colocar 1.500 ali durante 4 anos, tomar um crédito, esse imóvel depois de mais 6 anos, né, ou seja, ao final de 10 anos, você pagou 130, depois de 10 anos ele está valendo 747, você tem um aluguel de 3.700 e a sua parcela de financiamento que você teve que tomar o crédito ali quando entregou o imóvel de 2.900, já te sobrando 777 mil depois de 10 anos, ou começando com 40 mil lá nos fundos imobiliários, criando a sua carteira, escolhendo fundos, tendo uma rentabilidade ali já imediata, construindo o patrimônio de uma forma mais lenta, mas tendo a rentabilidade já imediata. Depois de 10 anos, você colocou 112 mil e te gerou 258 mil de patrimônio, rendendo 2.300. Se a gente for considerar patrimônio por patrimônio, carteira de fundos com o valor do imóvel, o imóvel ele se tornou 3 vezes maior. Considerando rentabilidade, os dividendos ou o aluguel, fazendo a comparação, a gente está falando aí de um dividendo de 2.300 para um aluguel de 3.700. Porém, o que na verdade fica na tua mão seria o 777, que é o que sobra quando você paga a sua parcela de financiamento. Então você tem ali 747 para te render 777. E você tem 258 para te render 2.300. Aqui eu nem vou considerar a venda desse imóvel, porque daí ficaria uma comparação injusta, porque eu estou falando de construir patrimônio e gerar renda, tá? Então, se a gente for considerar mais 10 anos, essa diferença do aluguel para o financiamento, a parcela do financiamento seria ainda maior? Sim, cada vez mais ela seria maior. E aí existe um prazo, um time para essa quitação desse imóvel. Tem gente que vai considerar assim: eu não tenho pressa, porque se já é o inquilino que está pagando e ainda me sobra, por que eu vou antecipar esses 35 anos de dívida? Eu posso deixar essa dívida por mais 35 anos. Aí eu te faço uma pergunta: qual é a sua idade hoje? Você tem 50, 60 anos? Você tem 40? Você tem 30? É viável deixar 35 anos essa dívida? Então esse é um questionamento que precisa ser analisado. E também, a partir do momento que essa sobra ela se torna exponencial no sentido de ir fazendo amortização,
você antecipa muito esse prazo e a partir daquele momento da quitação, a gente começa a falar de um lucro líquido muito alto. Porque se a gente fizer uma projeção para mais 10 anos e esse aluguel, vamos fazer uma conta aqui boba, esteja R$ 5.000, quando você começar a receber os R$ 5.000 líquido, o impacto para você reinvestir ou fazer novos negócios ele é muito maior. Então, a média, isso aqui fica de informação para vocês, a média de quitação dos financiamentos no Brasil é de 8 a 12 anos. Financiamentos que antes eram de 30 anos e depois passaram a ser 35 anos, são quitados entre 8 e 12 anos no Brasil. Essa é a média de quitação. Então, de repente, ali em 8 anos de imóvel pronto, você consiga a quitação, ou de repente em 12 anos você consiga a quitação, e a partir daquele período de quitação, você tem ali uma margem de rentabilidade muito maior e muito mais interessante. O que a gente pode considerar aqui, fiz até um resumo, um quadro resumo aqui para apresentar para vocês. Depois eu vou deixar essa imagem aqui para vocês acessarem. Em falando de crescimento de patrimônio, fundos imobiliários ele cresce proporcional ao aporte e à rentabilidade. O imóvel na planta, mais financiamento, ele pode alavancar com valorização e entrada pequena, que foi o que eu expliquei para vocês. Renda passiva líquida. Para os fundos imobiliários, alta desde o início, sem dívidas, ou seja, tudo que for entrando ali, você já tem aquela renda para você disponível. Já no imóvel na planta com financiamento, ela é baixa no início por conta do financiamento e ela pode se tornar muito forte, muito expressiva depois da quitação. Em relação à liquidez, ou seja, se eu decidir vender as minhas cotas dos meus fundos imobiliários ou decidir vender o meu imóvel, né, que eu comprei na planta. Em relação aos fundos imobiliários, é uma liquidez alta. E aqui é um ponto que também tem um diferencial que não tem como negar. Eu não preciso vender toda a minha carteira. Se eu precisar, por exemplo, de R$ 100.000 e eu tenho ali já acumulado 500 mil, eu posso vender 100 mil das minhas cotas, né, o que vai representar 100 mil, e eu consigo pegar esse dinheiro. Já no imóvel não tem como você fazer isso. Meu imóvel está valendo 1 milhão, eu preciso de 200 mil, eu vou vender o quarto das crianças, não tem como. Eu vou vender a varanda, não tem como. Então você precisaria vender o imóvel todo, se desfazer do patrimônio todo que foi construído, né, ao longo do tempo. E aí a gente está falando de, agora, isso liquidez no sentido de velocidade de negócio. Fundos imobiliários muito rápido, além de ser rápido, você pode escolher, né, quanto você quer vender, e já no imóvel, dependendo do imóvel, ele tem uma liquidez maior, dependendo, ele vai ter uma liquidez não tão boa, tá? Então, isso vai depender muito do imóvel. E no sentido de controle e praticidade, ou seja, gestão do seu investimento, ter o controle do que está sendo feito. Se você faz o seu investimento em fundos imobiliários, é uma gestão passiva, né? Então, como eu disse, tem lá os responsáveis, os gestores daqueles fundos que você investe. Já no imóvel, a gente também pode ter gestores, que seriam as imobiliárias e os corretores, ou você pode fazer esse processo de gestão sozinho, vai depender de você, daquilo que você faz, enfim, do seu tempo, tá? Esse é um resumo básico, acredito que ficou muito fácil de entender, de perceber a diferença entre um e outro, o que faz sentido para você nesse momento, ou se você já tem uma estrutura de fundos imobiliários e agora quer ir para imóveis, ou você começou em imóveis e pretende também fazer uma diversificação, criar uma carteira de fundos, sempre é válido deixar aqui que uma coisa não anula a outra, uma coisa não é 100% melhor do que a outra. Então, dá para ter as duas coisas, dá para alavancar bem com o imóvel, pegar essa venda, fazer uma venda, pegar esse lucro, colocar em fundos, fazer renda, ter imóvel específico para renda que você pode comprar ele e já ter uma rentabilidade maior do que ter parcela de financiamento. São várias formas de você trabalhar, tanto com fundos imobiliários, assim como imóveis. O que é interessante a gente pontuar é que você quer o quê? Você quer ter patrimônio? Você quer ter renda? O que é que você quer ter? Então a gente já falou sobre isso em alguns vídeos aqui, sobre ser muito claro, ser muito
direto, ter muita clareza naquilo que é o teu objetivo. E o meu objetivo é, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, ter 30 mil, 10 mil, 20 mil de renda passiva. Como eu faço isso? Meu objetivo é ter tantos imóveis ou X milhões de patrimônios que, se precisar vender, eu vendo, se precisar alugar, eu alugo, enfim. É clareza, tá? Aqui é um resumo bem básico. Fiz um exemplo aqui bem tranquilo para vocês entenderem a diferença. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas relacionado a onde construir essa carteira, onde construir esse patrimônio, onde gerar essa renda, que é o que você busca. E estou à disposição se você quiser entender mais profundamente, ou se você tem um caso aí, se você já tem a sua carteira de fundos imobiliários. Eu invisto em fundos imobiliários, comecei um pouco antes da pandemia. Hoje também invisto em imóveis, né, obviamente, e tenho feito mais investimentos em imóveis, especialmente em imóveis na planta, justamente por essa facilidade do pagamento, e também são imóveis estratégicos que, a partir do momento que eles forem entregues, outras pessoas irão pagar e eu vou fazendo uma construção de patrimônio, porque ali na frente eu tenho poder de negociação, poder de compra, poder de barganha, enfim, são coisas que o fundos imobiliários, de repente, ele não tem, mas assim como ele tem essa liquidez, você consegue trazer esse dinheiro de volta muito rápido. Mas existe também um outro cenário, que é a representatividade que o imóvel tem, a força que o imóvel representa em relação à nossa essência cultural brasileira, no sentido, poxa, o fulano tem tantos imóveis. Às vezes tem gente que tem mais dinheiro aplicado, mas ninguém sabe. E aquilo, às vezes, não gera o impacto que você falar, não, eu tenho 5 imóveis, eu tenho 10 imóveis, ele geraria. Talvez esses imóveis também nem rendam tanto, mas é uma questão muito cultural, a gente não pode desconsiderar isso também. Existe a força da família de ter patrimônio, de ter imóvel, de ter terra, enfim. São várias situações que estão envolvidas e cabe a você entender o que faz mais sentido para você, tá? É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Eu também apresento outras dicas, outros conteúdos. Apresento muitos imóveis lá, muita oportunidade. Então, vai estar tudo aqui na descrição, o link do Instagram, tanto o meu quanto o da imobiliária. E até o próximo episódio. Valeu!